Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu esqueci de comentar no vídeo da videoaula que eu enviei para vocês. E um detalhe, eu lembrei agora, então vou deixar registrado aqui nesse vídeo corretivo, tá? Por que que eu pulei do capítulo 3 pro capítulo 4? Por que que nós pulamos o capítulo 3? Pulamos o capítulo 3 porque o capítulo 3 envolve geometria, planificação, de figuras geométricas, tá? E eu, até no início, não tem muito desenho. No meio no meio do capítulo para frente, tem desenho em malha pontilhada, em malha triangular, e tudo esse material que vocês têm está no colégio, né? Porque nós deixamos lá os papéis que eu pedi para os pais de vocês. Então, ó, malha quadriculada. Então, assim, o que que acontece? Nós vamos deixar para o nosso retorno, tá? Se o nosso retorno aí atrasando, então eu vou combinar com a coordenação para as famílias pegarem lá os materiais para a gente fazer. Mas, a princípio, como nós talvez já retornamos em junho, então isso eu deixo para depois. Ele não atrapalha em nada aquilo que nós vamos começar, tá? Questão de projeções, questão de planta baixa. Então, tudo isso aqui eu vou deixar para nós fazermos juntos no colégio, ok? Por isso, eu pulei para a unidade 2 e para o cálculo algébrico, que é aquilo que nós já começamos, ok? Pedi para vocês lerem aqui, lerem o enunciado, esse enunciado, tá? E pedir para que vocês fossem direto para monômios, ok? Como eu disse ali no vídeo explicativo, monômio significa mono é único, termo, tá? Vocês lembram lá no 7º ano os componentes de uma expressão algébrica, nós chamamos de termo. Então, eu tenho uma expressão algébrica, 2x terços mais x mais 5 igual a 0, é uma expressão algébrica. E quando eu separo os meus termos são separados pelas operações. Então, aqui eu tenho um termo, 2 termos, 3 termos. Aqui eu tenho 3 termos, né? Então, conforme a minha explicação ali, esse aqui é um trinômio. Por enquanto, a gente só vai aprender a trabalhar com monômio, depois chegamos no binômio e assim por diante. Então, tá. Qual é a característica de um monômio? Ele tem um único termo. 2yz igual a 0, só tem um termo. 4x ao quadrado igual a 0, também é um termo. Y elevado a 3 igual a 0, também é um único termo. Sendo que o número é a parte numérica e a letra é a parte literal. Relembrando que só é monômio quando os expoentes da parte literal forem números naturais, tá? Se for um número que não é natural, quais são os números que não são naturais? Os inteiros negativos, os racionais, os reais, esses não podem. Para ser monômio, o meu expoente tem que ser um número natural. Lembrando também que aqui, quando não tem nada, deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Quando não tem nada em cima da minha variável, é como se o expoente fosse o número 1.
e 1 é natural e 1 pode, tá? Então, aqui eu só tô relembrando aquilo que eu disse no vídeo explicativo, ok? Vamos lá. Nicolas vai viajar com um grupo de amigos para uma praia. Eles estão na casa da família do Zé e o pai dele, seu Machado, ensinou o caminho da praia para os meninos, dizendo: saindo daqui, ó, até aqui tá o desenho figurado, né? Saindo daqui, aqui de casa, vocês vão andar uns 2 tantos, como daqui até a padaria. Uns 2 tantos, como daqui da padaria. Me perdi. Até chegar a chácara Canto Feliz. Tá aqui a chácara. De lá, ainda como uma distância daqui à padaria, vocês vão chegar até o abacateiro. Ele fica a 22 quilômetros. Aí vocês vão andar o mesmo tanto que andaram para aqui, para ir daqui até a chácara. Então, o mesmo tanto daqui vai andar ali, tá vendo? Mesmo tanto, 2x tá aqui, ó. Até a rotatória, tá aqui a rotatória. Depois, mais 3 tantos, aqui, ó. Mais 3 tantos da distância como daqui à padaria, para vocês chegarem à praia. Mas você pode ir por um atalho, saindo daqui, aqui de casa, vocês andam umas 5 vezes, como daqui até a padaria, e depois umas 2 vezes, como daqui até o posto. E depois mais 2 vezes, como daqui até o posto. Vocês estão perto, vai ser fácil chegar. Meu Deus, né, gente? Se você colocasse em linguagem matemática, e o que o pai do Zé disse, você teria. Então, ele diz que saindo dali, de casa, vocês vão andar uns 2 tantos, como daqui na padaria. A gente não sabe quanto que é daqui na padaria, né? Então, é o X, então é uns 2 tantos. Daqui na padaria, vocês vão chegar na chácara. Depois, vocês vão andar um tanto, só X, até o abacateiro. Do abacateiro, vocês vão andar mais... o abacateiro fica a 22 quilômetros, tá aqui, 22 quilômetros. Daqui até aqui é 22 quilômetros. Depois, vocês vão andar o mesmo tanto até a rotatória, depois mais 3 tantos até a casa aqui, não, onde é que eles queriam ir? Até a família do Zé, até aqui na família do Zé. Então, já tá aqui pronto para vocês, né? Qual a distância da casa do Zé até a chácara Canto Feliz? 2 tantos, 2x. Qual expressão matemática que representa a distância que deve ser percorrida da rotatória, daqui, até a praia? 3 tantos, 3x, ok? Esses 2 trechos, representados por letras e números, são expressões algébricas. Dizemos que uma expressão algébrica contém uma parte numérica, representada por um número, e uma parte literal, representada por uma letra. Sendo assim, tá aqui, ó, parte numérica, ou também o ano passado a gente aprendeu, né? Pode ser coeficiente numérico. E o X é a letra e a parte literal. Não quer dizer que tem uma letra só. Olha aqui, ó, que tem 3 letras. É a parte literal. E o 5/4 negativo é a parte numérica ou coeficiente numérico. Gente, voltando aqui naquele exemplo que eu dei, aqui, ó, eu só tenho a variável, mas se me perguntar qual é a parte numérica, é a mesma coisa que tivesse o número 1 ali na frente, porque 1 é elemento neutro na multiplicação, né? O 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, quando não tem nada, é como se fosse o número 1. Então, se eu perguntasse qual é a parte numérica desse, é o número 1, né? Podemos dizer que 2x é igual a 2 vezes x. Desse modo, fica claro que a operação matemática existe entre a parte numérica e a parte literal da expressão. Acima é um produto.
sempre entre a parte numérica e a parte literal é como se fosse um vezes, tá, gente? Não é um mais e nem um menos. Aqui é sempre como se tivesse um vezes. É isso que o livro tá dizendo, tá? A gente não bota, mas a gente sempre vê que é 2 vezes y vezes z, ok? A essa expressão numérica, composta por parte numérica, coeficiente numérico e a parte literal, nós chamamos de monômio. Então, aqui o livro trouxe alguns exemplos de um monômio e diz que essas expressões são exemplos de monômio. É importante ressaltar que o expoente da parte literal é um número que pertence ao conjunto naturais. E aqui é o que eu disse para vocês. Monômio só pode ser monômio quando o expoente for um número natural. Aqui tem um exemplo, ó. Vou escrever de caneta vermelha. Ax1 sobre 2 é monômio? Não. Não é monômio. Por quê? Por que que não é? Porque o expoente não é natural. Não é número natural. Ok? Não é número natural. Aqui tem aqui, ó. Esse também, ó. AX 0,5 também não é natural, tá? É um racional, né? O 1/2 e o 0,5 são números racionais. Se são racionais, não são naturais. Então, não é monômio, ok? Aqui também tem um outro aqui, ó. ABX menos 1 dividido por 4. Não é monômio. E isso aqui também não é monômio, tá, gente? Ó. AB4x. Por que que isso aqui não é monômio, tia? Porque se o x está no denominador, é porque o expoente dele é negativo. Não é monômio. Por quê? Porque isso é igual a isso. Isso e isso é a mesma coisa. Porque se o x está no denominador, é porque o expoente dele é negativo. Se o expoente for negativo, e todos esses exemplos aqui não são monômios. Está escrito aqui nessa parte verde do seu livro, ok? Pedi para vocês completarem, então, para vocês fazerem, então, os exercícios. Se você olhar aqui, ó, 2x3, qual é a parte da variável? X. Qual é a parte numérica? 2. Qual é a parte literal? X elevado a 3. Gente, a variável, foi muito bom esse exercício aqui. A variável é só a letra. A parte literal é tudo que envolve a letra. É x elevado ao 3, ok? Então tá. 12 ABC, quais são as variáveis? ABC, qual é a parte numérica? 12, qual é a parte literal? ABC. Parte literal nem sempre é igual à variável. A variável faz parte da parte literal. Ele tá lá na parte literal. Só que a parte literal é tudo que envolve a variável. Então, aqui, ó, é a parte literal. As variáveis quais são? X, Y, Z. A parte numérica, 1/2. E qual é a parte literal? X ao quadrado vezes Y vezes Z. Ok? Menos 5 elevado a 3b. Menos 5a ao cubo b. Então, qual é a variável? AB. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Só AB. Qual é a parte numérica? O coeficiente numérico? Menos 5. E qual é a parte literal? A ao cubo vezes b. Tudo que envolve a variável. Aqui, quais são as variáveis? AX. Qual é o coeficiente numérico? Menos 1/3. E qual é a parte literal? AX. Aqui repetiu. Como aqui repetiu. Gente, duas observações para vocês. Menos x ao quadrado.
esse aqui é um monômio. A variável é x. A parte numérica é menos 1, é como se tivesse um ali. E a parte literal é igual a x ao quadrado. Isso é que vocês têm que gravar, tá? Saber tirar do monômio o que é a variável, o que é a parte numérica e o que é a parte literal, certo? Então tá. Assinale abaixo as expressões algébricas que são consideradas monômio. A letra A é monômio, a B é monômio, a C não é monômio por quê? Porque o x está lá no denominador. Não pode. Se tiver variável no denominador, ela não é monômio, ok? Letra D, menos 4z, sim, é monômio. E não é monômio, porque o x está no denominador. F, xyz ao quadrado, é um monômio. A G também é um monômio e a H também é. Essas duas não são monômios, porque a minha variável está no denominador. Não pode. Monômio é uma expressão algébrica formada pelo produto de parte numérica, ou coeficiente, e uma parte literal composta com uma ou mais variáveis. Então, tá aqui aquilo que eu falei. O que é a parte numérica, o que é variável, o que é o expoente, que tem que ser números naturais, e aqui não diz que a parte literal é tudo isso aqui, ok? 3. Associe corretamente as colunas a seguir. Monômio com exatamente duas variáveis, sendo que o expoente de uma é igual ao dobro da outra. Então, tá aqui, ó. Duas variáveis, A, B. Aqui tem... essa aqui não poderia ser porque são 3. Essa poderia porque tem 2. E essa poderia porque tem 2. Essas duas não poderia. Por que que não é essa primeira? Porque diz que uma é o dobro da outra. Então, A é o dobro da B. A B é como se tivesse um númerozinho aqui, né? Monômio cujo coeficiente é igual ao oposto de 4. Então, é o coeficiente ou a parte numérica, tá? O coeficiente numérico é menos 4. Então, o oposto de 4 é menos 4. Então, por isso que liga ali. Monômio cuja parte literal é igual ao produto de 3 variáveis. Então, é o parte literal, então eu tô falando de variável, é o produto de 3 variáveis, tá? A única que tem 3 variáveis é essa aqui. Então, poderia ligar lá. Monômio cuja parte numérica é o inverso de menos 4. O inverso de menos 4 é menos 1/4, tá? E o último que sobrou, monômio que expressa o perímetro de um lado xy. Então, aqui tem um x lá, um quadrado com xy. O perímetro é xy mais xy mais xy mais xy, fica 4xy, ok? Então, liga lá com aquele lá. Vamos lá, o próximo. Grau de um monômio. Lembra que eu expliquei para você que grau de um monômio tem a ver com a quantidade de variável que ele tem, ok? A quantidade de variável determina o meu grau. Então, vamos lá para o exercício. Aqui, ó, no verdinho tá explicando, ó. Aqui eu tenho 2A mais 3B dá 5. 5 variáveis. 5 vezes uma variável. Não é que é 5 variáveis. Tem 2A vezes 3B. Então, dá 5 variáveis. Se dá 5 variáveis, esse aqui é de grau 5, ok? Então, olhando para cá, eu tenho 3x mais 1y4 mais 1z, então dá 5. Aqui eu tenho 5a mais 1b dá 6, ok?
Aqui eu tenho três variáveis. Aqui eu tenho duas, grau 2, grau 3, grau 6 e grau 5. Aqui não tem nada. Quando não tem nada, é grau 0. Aqui eu tenho duas, grau 2. Aqui eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, grau 5. Aqui eu tenho 2F, perdão, 2E com 3F, dá 5, grau 5, ok? É assim mesmo, é bem simples, tá? Observe os monômios abaixo e a seguir identifique os que possuem o mesmo grau. Esse aqui, grau 3, esse aqui, 2 mais 5, grau 7, esse aqui, 3 mais 1, grau 4, esse aqui, 4, 5, 6, 7, e esse aqui, grau 3. Então, tá. Esse tem o mesmo grau. O primeiro e o último tem o grau 3, e o segundo e o quarto, esses dois têm grau 7, tá? Então, que tem o mesmo grau. Esses dois têm o mesmo grau, e esses dois têm o mesmo grau. Ok? Escreva dois monômios que, letra A, possuam a mesma parte literal e coeficientes numéricos diferentes. Então, tem a mesma parte literal, pode ser 2x ao quadrado e 3x ao quadrado, 2yz e 1/2 de yz, é isso que está pedindo, tá? Tem coeficientes numéricos e partes literais iguais e graus múltiplos de 2. Então, vamos lá. Tem que ser tudo igual e mais os graus múltiplos. Então, vamos ver. Coeficiente numérico mesmo. Então, vamos lá. Vamos botar 4 aqui e 4 aqui. Um exemplo. Partes literais iguais. Mesma parte literal, que é iguais ou semelhantes. XY, XY. Mais os graus múltiplos de 2. Então, eu posso botar aqui 2 e 2, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2, tá? Eu podia botar 4x, 3y1, também vai dar 4, ok? Entenderam, né? Aqui deu 4 e 2, aqui deu 4 e 4, aqui deu 4 e 4, podia ser 4x, 4 e y4, também é um múltiplo de 2, ok? São dados os monômios, tá aqui os monômios, escreva em ordem decrescente de acordo com o grau. Decrescente, é do maior para o menor. Primeiro a gente tem que ver aqui o grau. Esse aqui é grau 7, porque tem 6 mais 1, 7. Esse aqui é grau da 5, da 9. Esse grau é 4, esse grau é 6 e esse grau é 2. Se é decrescente, esse vem em primeiro, depois vem esse e o último esse 8, né? Então, não sei se vocês conseguem enxergar ali, pela ordem, ordem decrescente. Então, x ao quadrado, y na terceira, z4 é o primeiro, tá ali, ó. Depois, 5ab sexto é o segundo, porque é a ordem decrescente de acordo com o grau, ok? Então, você tem que descobrir o grau e colocar em ordem decrescente. Vou deixar bem pertinho ali para vocês verem, ok? Agora o próximo. Sabendo que os monômios, ali tem dois monômios, têm o mesmo grau, qual o valor de m? Então, tá, se eles têm o mesmo grau, então nós vamos descobrir o grau que eles têm. Então, vamos lá. Ó, o primeiro tem 1 mais 3, 4, mais 6, vai ficar... primeiro tem 2m mais 6, ó. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Então, o primeiro tem 2m mais 6. Eu não sei qual é o valor de m, mas diz que é igual, né? E o segundo tem m
mais 13. Então, o primeiro, ó, o primeiro tem 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2M. Então, tem 6 mais 2M, o primeiro. E o segundo tem M mais 3 e mais 10. Então, é M mais 13. Ok? Não tem nada a ver com esse 2 e não tem nada a ver com esse 7. Porque tá falando de grau, não tá falando de valor numérico, ok? Agora, a gente vai isolar o M e vai achar o valor do M. 2M menos M dá M. E 13 menos 6 dá 7. Ok? Não sei porque que eu não fiz aqui dentro, né? M é 7, tá ali, ó. Resposta do meu livro, M7, tá? Eu só igualei, porque diz que tem o mesmo grau, então é igual. E achei o valor de N, ok? Então, tá. Ah, eu pedi para vocês fazerem mais aqui, né? Mais esse. Ok. Vamos lá. Calcule o valor numérico de cada expressão abaixo, considerando os valores indicados e complete a tabela. Então, tá. Isso aqui você já vem fazendo ali no... Até na prova tinha, né? Substituir a variável. Então, se eu pegar... Vamos fazer aqui. Exercício 1. Exercício 1 da página 142. Então, eu tenho 7A na terceira B. A é 1 e B é 0,5. Então, eu boto aqui 7 vezes 1 na terceira vezes 0,5. Ok? Fica 7 vezes 1 vezes 0,5. E 7 vezes 0,5 é a mesma coisa que a metade de 7, que é 3,5. Ok? Então, resposta, valor numérico do monômio 3,5. Essa aqui foi a primeira. A B, eu tenho y na terceira 5, ok? E ele quer que eu ache o valor de y, porque eu já tenho que o meu valor numérico dá 25, tá? Aqui é o contrário, ó. Ele dá o meu valor numérico, que é 25, e eu quero achar o valor do y. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui do lado. Y na terceira é igual a 25 vezes 5. Y na terceira é igual 25 vezes 5. Gente, não precisa fazer essa conta, tá? Eu vou ensinar vocês como é que a gente faz isso aqui. Isso aqui, existe duas formas para resolver, ok? Duas formas para resolver. A primeira forma para resolver é o seguinte: eu tenho que sumir com esse 3. Esse 3 aqui, ele pode passar para cá. Deixa eu só fazer essa conta aqui. 125, 125. Tá? Ele pode passar como raiz cúbica, porque ele é o 3 de 125. Isso aqui vocês não aprenderam ainda, tá? Mas ele pode ser do jeito que vocês já aprenderam. Eu tenho que saber, para mim sumir com esse 3, eu tenho que saber, eu preciso transformar aqui numa potência com base 3. Gente, olha só, 25 não é 5 ao quadrado? Sim ou não? Sim, né? Então, eu faço a propriedade da potência aqui, ó. 5 ao quadrado mais vezes 5 é a mesma coisa que eu conservo a base e somo os meus expoentes. Se não tem nada ali, é a mesma coisa que é o número 1, né? Então, y na terceira é igual a 5 na terceira, corta as potências, y é igual a 5.
y é igual a 5. Se você quiser tirar a prova real, é o seguinte, y na terceira igual a 5 é igual ao valor, né? Y na terceira, 5 elevado a 3 dividido por 5, dá quanto? 125 dividido por 5 dá 5. Chego no resultado, tá? Isso aqui é a prova real. Ok? Essa é a prova real da B. A C aqui. Xz ao quadrado, 3. O x eu não sei. E o z é 4. E a minha resposta da conta dá 32. Então, eu vou substituir aqui na fórmula e vou achar o meu x, tá? Então, vamos substituir na fórmula. X eu tenho que achar vezes z é 4 elevado a 2, dividido por 3, tudo isso vai dar 32. Então, vamos lá, x vezes 16 é igual a 32 vezes 3. X vezes 16 é igual a 96. X é igual a 96 dividido por 16, porque tá multiplicando, passa dividindo. Se eu colocar isso aqui na chave, vai dar 6. 6 vezes 6, 36, mais 3, 6 vezes 1, 6, com aquele 3 dá 9, dá 0. Então, dá 6. Meu x é 6. Resposta aqui dá 1, ok? X, 6. E a última, menos 12 a 7, C10, é igual a é menos 1, e C é 1. Só colocar na forma e achar o valor numérico. Menos 12 vezes menos 1 na 7, vezes 1 na 10. Menos 12 vezes menos 1, vezes 1, né? Porque 1 na 7 é a mesma coisa que menos 1. E 1 na 10 é a mesma coisa que 1. Só fazer a regra de sinal, menos com menos dá mais 12. Então, a minha resposta aqui vai ser 12, certo? Então, aqui tá o exercício 1 da página 142. Ok? Agora, exercício 2 aqui, ó. O professor Pascoal comunicou o seguinte desafio para a turma. Qual é o valor da variável C para que o binômio tenha valor numérico 12? Então, é só pegar e fazer 3 vezes C mais 15 dividido por 8 é igual a 12, ok? 3C mais 15 é igual a 8 vezes 12, dá 96, ok? 3C é igual a 96 menos 15. 3C é igual a 81. C é igual a 81 dividido por 3, que dá 27, tá? Eu tenho a expressão, tá? Eu tenho a expressão. Esse aqui não é monômio, isso aqui é um binômio, o próprio enunciado já diz. E eu achei o valor numérico dele. Eu sabia que o valor numérico é 12, eu tinha que achar o C. Meu C deu 27, ok?